A gente vai falar de saúde agora. Eu quero saber se você aí de casa sabe o que é hemofilia. Essa é uma doença ainda sem cura, genética e hereditária que afeta a capacidade de coagulação, o que gera sangramentos espontâneos, principalmente nas articulações. De acordo com a Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, 14 mil pessoas no país têm a doença. É o terceiro do mundo com mais casos. Eu vou falar sobre esse assunto agora com a Mariana Freire, que é presidente da Abrapem. Bom dia, Mariana, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é hemofilia. Comecei ali a dar um geral, né, um resumo, mas acho que você vai explicar melhor para a gente. Isso você explicou direitinho. A hemofilia, ela é uma desordem. Na maior parte dos pacientes, ela é congênita, então significa que a pessoa já nasce com hemofilia. Em 2/3 dos casos, a criança recebe o gene hereditariamente. Então, quer dizer, existem outros casos na família. E esse gene, ele fica no cromossomo X. Então, a mãe que envia o gene da hemofilia através do cromossomo X. Por isso, ela é uma doença que se manifesta muito mais em homens, porque o homem ele tem um X e um Y. Quando o cromossomo X dele tem o gene da hemofilia, ele manifesta a hemofilia. A menina tem 2X. Quando um X tem hemofilia e o outro não tem, ela porta a doença, mas ela não manifesta. Então, ela é uma portadora, tá? E nesses casos, né, são os casos hereditários. Mas em 1/3 dos casos acontece uma nova mutação e, de repente, numa família que não tem nenhum histórico, nasce uma criança com hemofilia, né? Os sintomas são esses sangramentos que são mais difíceis de serem controlados, porque essa pessoa não tem uma das proteínas da coagulação, que pode ser o fator 8, no caso da hemofilia A, ou o fator 9, no caso da hemofilia B. E aí, o bebê, por exemplo, ele vai ter aquelas manchas roxas, né, aquelas hematomas que a gente vê quando o bebê começa a engatinhar e tal, mas são manchas muito mais pronunciadas, elas ficam mais inchadas do que das outras crianças, demora muito mais tempo para sair, e essas manchas roxas, elas acontecem por qualquer trauma mínimo que seja, mesmo aqueles que a gente nem percebe, né? A criança também pode ter sangramentos de nariz e quando começa a engatinhar, ela também começa a ter já, ela pode começar a ter já o sangramento articular, que é o sangramento mais grave, né? O que traz a pior consequência da hemofilia. E é difícil de identificar numa criança bem pequena, porque você não vê o sangue, não fica roxo, né? Então, por exemplo, um sangramento no cotovelo, não fica roxo o cotovelo, mas ele fica um pouquinho inchado, né? Um pouquinho mais quente do que as outras articulações, e você vai perceber pela dor, porque a criança vai parar de mover aquele braço, né? E se você pegar, colocar a mão, apertar ou tentar mover o braço dela, aí vai doer muito, a criança chora muito. Então, esses são os principais sintomas, né, que identificam a hemofilia. E existe também, mas é muito mais raro, a hemofilia adquirida, que ela vem de uma doença autoimune e acontece mais em pessoas mais idosas. Também pode acontecer em adultos ou muitíssimo raramente em alguma criança, mas ela é consequência de alguma outra doença autoimune que essa pessoa já tenha. Tá? A hemofilia adquirida, ela tem uma letalidade maior que a hemofilia congênita, mas ela é bem mais rara. Mas também é importante que as pessoas saibam, né, para poder identificar e tratar. Ela apresenta manchas roxas pelo corpo, que são manchas muito grandes. Isso é importante, assim, eu já vi pessoas e fotos, né, de pessoas com hemofilia adquirida, é uma mancha, assim, muito característica, é muito impressionante.
Certo, Mariana. Você fala com muita propriedade sobre esse assunto, é presidente da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia. Queria que você contasse um pouco para a gente da sua história com a hemofilia, o que te chamou a atenção para você lutar e trabalhar sempre com foco nessa causa. Eu estudo um pouco, né? Eu não sou médica, eu sou psicóloga, mas eu tenho um filho com hemofilia que agora fez 20 anos já e graças a Deus ele tá super bem, tá com um tratamento, né, super bem feito, mas há um pouco mais de 10 anos atrás ele estava com problemas articulares muito intensos, né? Ele começou a ter mais ou menos com 5 anos uma sequência muito grande de sangramentos no tornozelo. E assim, o Brasil ainda não tinha na época o tratamento preventivo, né? O tratamento preventivo, na verdade, começou no Brasil há quase 10 anos. Foi um grande divisor de águas que mudou radicalmente a vida dos pacientes e das famílias, mudou para muito melhor, né? E foi assim uma bênção isso ter acontecido, porque hoje eles podem ter uma vida muito mais próxima da vida normal, né, da vida de qualquer outra pessoa da mesma idade. E esse tratamento preventivo ele evita que as sequelas da hemofilia se desenvolvam, porque o que acontece é o seguinte: quando existe um sangramento dentro de uma articulação, se instala um processo inflamatório, né? O sangue que fica depositado ali, ele não é totalmente reabsorvido. Então, ele inicia um processo de inflamação que vai propiciar, né, que vai favorecer um novo sangramento. E aí, se já sangrou 2 vezes, a probabilidade de sangrar uma terceira aumenta. E aí, sangrou 3, a probabilidade de sangrar de novo aumenta e assim sucessivamente. Então, quando se inicia o sangramento numa articulação, é difícil você conseguir evitar que esses sangramentos sejam assim sucessivos. E é justamente isso que o tratamento preventivo faz, né? Ele evita esses sangramentos que são os sangramentos que a gente chama de espontâneos. São sangramentos que acontecem sem a gente identificar qualquer trauma, porque é alguma coisa muito insignificante. Antes do tratamento preventivo, ele só tomava a medicação, que é uma infusão desse fator de coagulação que ele não produz, ele só podia tomar depois que o sangramento acontecia. Então, a degeneração articular, ela era inevitável, porque ele só tomava a medicação para estancar o sangramento, mas aquele processo de inflamação e que levava, né, a esse aumento que favorecia mais sangramentos, né, e que ia levando a um processo de degeneração articular, aquilo era totalmente inevitável. Então, essa mudança foi fundamental para todos os pacientes no Brasil todo. E com meu filho não foi diferente. Ele tinha, né, um processo inflamatório e sucessivos sangramentos, e eu comecei a buscar ajuda porque eu não me conformava que o meu filho só mancava. Eu precisava limitá-lo das atividades. Ele sempre foi um menino muito ativo, muito mesmo. Ele gostava muito de brincar, de pular, de fazer esporte e muito agitado. Então, ele corria mancando. E quando eu perguntava se estava doendo, ele dizia que não. Claro que estava, né? Se ele estava mancando, estava doendo, mas ele não queria parar de brincar. E toda vez, né, que eu fazia ele parar de brincar, para evitar o esforço, né, ele ficava muito bravo, ele se sentia muito contrariado por ser limitado fisicamente. Então, era uma luta interna muito difícil, né? Saber até que ponto eu podia deixá-lo viver livremente, né? Ser criança, e até que ponto eu tinha que limitá-lo, porque eu tinha que cuidar da saúde dele, né? Mariana, Física. Oi. Fizemos então o alerta. Infelizmente, nosso tempo aqui chegou ao fim, mas acho que a gente já conseguiu explicar do que se trata essa doença, os principais sintomas, para que a pessoa procure ajuda, Sim. procure o especialista para evitar o sofrimento e também conseguir controlar e ter uma vida o mais próximo possível daquela normal. Muito obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu queria só aproveitar e dizer uma coisa rapidinho. Sim.
Identificando os sintomas, a pessoa tem que procurar um hemocentro, que é o local onde ela encontra tratamento, tá? É num hemocentro mais próximo da cidade. E eu também queria aproveitar e mandar um beijo para minha avó, Olina, que fez 100 anos o mês passado. Ela assiste muito a TV Pai Eterno, ela adora a programação de vocês e ela está me assistindo agora e eu queria mandar um beijo para ela. Um beijo, vó. Um abraço para ela, um Obrigada. beijo então para essa avó especial que acompanha a gente aqui na TV Pai Eterno e hoje está acompanhando a neta, trazendo tantas informações para a gente, para todo mundo que nos assiste. Mariana, foi ótimo falar com você. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau.